Oi, boa noite a todos. Um grande prazer ter vocês aí de novo na nossa última reunião do ano. Então, a gente está, na verdade, fechando o ciclo aí de educação em doenças raras e da imunidade. A gente começou em outubro do ano passado, com aulas aí uma, duas vezes por mês aí sobre doenças raras tratáveis. Então, a gente teve uma ampla diversidade de temas. E hoje a gente vai terminar com um tema super interessante, que é a hipercolesterolemia familiar homozigótica. A gente tem o prazer de ter o Dr. Henrique Tria Bianco. Ele é cardiologista, doutor e pós-doutor pela Universidade Federal de São Paulo, professor orientador da pós-graduação da Unifesp, e ele é o atual presidente da Associação de Hipercolesterolemia Familiar. A gente conta com apoio hoje para a aula da Anrit Pharma. Quero agradecer a Juliana, que está presente aqui com a gente. Queria lembrar a todos que a Júlia vai colocar no chat o link para a lista de presença, então, por favor, assinem. Henrique, então, obrigado mais uma vez aí por participar com a gente aqui. Por favor, pode dar andamento na Muito sala. obrigado, viu, pessoal? Grato pelo convite. Eu me senti extremamente honrado nesse importante evento, né? Esse conjunto de pacote que a gente chama de educação médica continuada, com o Complexo DASA e o Centro de Estudo 9 de Julho. E o próximo slide, por gentileza. Eu sou cardiologista, atualmente eu sou professor afiliado à Universidade Federal de São Paulo, e são meus potenciais conflitos de interesse. O tema que a gente vai conversar sobre hoje, eu coloquei uma agenda de hoje à noite, é revisitar um pouquinho, falar um pouquinho para vocês sobre epidemiologia da hipercol familiar na forma homozigótica. Daqui por diante a gente vai falar de HF homozigótico ou heterozigótica, né? Relembrar e tentar uniformizar como é que a gente faz o diagnóstico dessa importante, rara, mas importante doença, né? Como é que a gente deve rever as metas do LDL colesterol e apresentar uma atualização e um algoritmo de tratamento para essa patologia. Próximo, por gentileza. O nosso bate-papo é relevante e me parece que sim. A HF homozigótica, na forma homozigótica, ela geralmente desenvolve, se apresenta com uma doença arterial coronária de forma precoce, né? E se esses indivíduos não forem tratados precocemente e adequadamente, eles podem padecer ou até mesmo morrer antes dos 20 anos de idade. Então, vocês percebem que é uma doença que acomete poucas pessoas no mundo, mas ela é extremamente fatal em morbidade, é muito alta, acometendo principalmente pessoas em idades mais tenras, né? O diagnóstico é feito principalmente numa integração de alguns scores genéticos, mas principalmente na avaliação clínica e no histórico familiar dessas doenças. Prevalência. Isso é um tema bastante complicado, porque como é uma doença rara, há toda uma problemática envolvendo as métricas de algumas doenças, né? Estima-se mais ou menos um caso para cada 1 milhão no mundo, mas no Brasil, baseado no projeto Hipercol Brasil, capitaneado pelo Dr. Raul Dias, foi encontrada uma prevalência estimada de 1 a 3 casos por milhão. Foram encontrados 202 a 636 casos baseado nessa expectativa, né? O grande problema é que, assim, menos de 25% dessa população são tratados e menos de 10% têm o seu diagnóstico precoce. Isso implica num risco de mortalidade ou muitas vezes de morbidade 90 vezes maior quando comparado com a população sadia. O impacto desse paciente é que, se ele não for adequadamente tratado, está associado à doença prematura, quer seja doença coronária, quer seja doença valvular aórtica ou supraórtica, e acomete indivíduos em idades tenras, 12, 13 anos, e a sobrevida média, quando não tratada adequadamente, é de apenas 18 a 20 anos. O próximo, por gentileza. Tá? Mas o que é a hipercol familiar, né? A hipercol familiar, ela pode se dividir em dois grandes grupos, né? A forma heterozigótica e o cenário que a gente vai discutir hoje é a forma homozigótica, né? É quando tem níveis de LDL extremamente elevados, né? Níveis de colesterol linkados à partícula LDL, causando aterosclerose, principalmente no leito coronário de forma prematura, e aumentando bastante o risco cardiovascular.
O grande problema é que, apesar do tratamento hoje que nós temos disponibilizado, a hipercolesterolemia nessa população permanece amplamente não controlada. A gente vai ter a oportunidade, ao longo desse nosso bate-papo, discutir por que isso tem acontecido. O alvo de tratamento é atingir uma meta de LDL menor que 70 miligramas por decilitro, ou nos pacientes de mais alto risco, ou de pacientes já em prevenção secundária, ou menor que 100 miligramas nos pacientes de prevenção primária. Pode passar, por gentileza. Para fundamentar um pouquinho mais o nosso bate-papo, o que é o colesterol, quais são as funções do colesterol e como ele é internalizado nos hepatócitos. O colesterol, quimicamente, ele é classificado pelo grupo dos álcoois, mas ele se comporta fisicamente como uma gordura, como uma graxa. E, portanto, a natureza teve que resolver o primeiro problema, ou seja, solubilizar uma substância que é gordurosa no meio líquido, que é nosso sangue. E para isso temos as nossas lipoproteínas. Classicamente, elas são classificadas de acordo com a sua densidade. Lembrar que densidade é uma relação matemática de massa por volume. Portanto, quando a gente falar de LDL, HDL, VLDL, miligramas por decilitro, massa sobre volume. Mas as partículas que mais carregam o colesterol são as LDL, são as lipoproteínas de baixa densidade. Então, o colesterol é internalizado no interior dessa lipoproteína, ele é esterificado, e aí permite-se a translocação, o permeio dessa lipoproteína na corrente sanguínea. Primeiro problema resolvido, agora eu tenho que oferecer esse colesterol. Vale a pena ressaltar e destacar que o colesterol não serve só para causar encrenca, né? O colesterol é fundamental para a formação de alguns hormônios, hormônios esteroidais, por exemplo, vitaminas. O colesterol compõe as nossas células são lipoproteicas, mas quando ele está em excesso, como no caso das hipercol familiar, e especificamente HF da forma homozigótica, ele pode culminar com esses eventos. Muito bem, como é que eu vou fazer para internalizar esse colesterol que está esterificado dentro da lipoproteína? Existe a produção de alguns receptores, especificamente no sistema de Golgi, e esse receptor ele é translocado para a superfície celular, parte desse receptor fica no citoplasma, ou seja, na parte citoplasmática, e parte fica no plasma sanguíneo. Esse receptor se conecta com a fração proteica da lipoproteína, no caso da LDL, a proteína de superfície é a ApoB, e aí esse complexo LDL mais o receptor, esse complexo é internalizado e o colesterol é utilizado via lisossomo para oferecer as suas funções vitais. Num segundo momento, após vários reciclamentos desse receptor, existe uma proteína com função enzimática chamada PCSK9, que ela degrada esse receptor para que novos receptores façam essa internalização. Daí a gente pode depreender alguns problemas metabólicos relacionados ao metabolismo lipídico, né? Se eu tiver pouco receptor, e essa é a principal causa da hipercol familiar primária, ou eu tenho um receptor defeituoso, eu vou ter menos internalização desse LDL. Essa é, sem dúvida nenhuma, a principal causa de hipercol familiar, tanto na forma heterozigótica quanto na forma homozigótica. O segundo grande problema é a deficiência da proteína que se liga ao receptor, ou seja, eu tenho pacientes que têm pouca ApoB. Então, como aquele sistema de bioquímica que tem chave e fechadura, eu tenho a chave, no caso, o receptor, mas eu não tenho a fechadura, que é a ApoB. Então, esses pacientes cursam com níveis bastante elevados, né, de colesterol no seu plasma, porque não conseguem internalizar o complexo receptor com a LDL. A terceira forma e a quarta forma são formas mais raras, mas a terceira forma é o ganho de função da PCSK9. A PCSK9 é do grupo das chaperonas, é uma proteína com função enzimática, que ela degrada o receptor após 30, 40 ciclos por dia, para que novos receptores sejam formados e aí esse LDL seja internalizado. Existem alguns casos, essa é uma forma bastante rara, eu tenho ganho de função da PCSK9. Então, ela degrada precocemente o receptor, então eu fico com mais receptor
inutilizado e eu tenho um nível mais elevado de LDL no plasma. A quarta forma, eu confesso a vocês que eu nunca vi nenhum caso, é a deficiência da proteína adaptadora do receptor nas platrinas citoplasmáticas. É um caso bastante raro, só se apresenta na forma homozigótica, porque ela é autossômica, ela é recessiva. O próximo, por gentileza. Tá. E como é que funciona a hipercolesterolemia? De uma maneira geral, quando a gente fala de hipercolesterolemia, quer seja na forma heterozigótica ou quer seja na forma homozigótica, na 90 e poucos por cento é deficiência ou atividade anormal do receptor da LDL, ou seja, eu não tenho aquela chave que se conecta a ApoB e eu não permito a internalização do colesterol que está esterificado dentro dessa lipoproteína. Isso resulta, obviamente, em níveis mais altos de LDL na corrente sanguínea. O próximo, por gentileza. Mas existe uma série de variáveis, defeitos genéticos, que podem causar, agora especificamente, a forma homozigótica, né? Vocês observam aqui nesse slidezinho, aqui, esse quadradinho do lado, eu tenho um homozigótico simples, né? Onde apresenta duas mutações idênticas em cada alelo, na maioria das vezes, como eu citei, é uma variante no gene que codifica o receptor da LDL, o heterozigótico composto, que é esse aqui no segundo espaçozinho à direita em cima, né? Que são pacientes que têm duas mutações diferentes em cada alelo. E na maioria das vezes também é uma mutação do receptor da LDL. O heterozigótico duplo, onde existem duas mutações diferentes em dois genes diferentes, por exemplo, o gene que codifica o receptor ou o gene que codifica a proteína ApoB. E a hipercol autossômica recessiva é aquela que eu falei para vocês, que é extremamente raro, onde a mutação acontece naquela proteína adaptadora e, por isso, ela é autossômica recessiva e só se apresenta em homozigose. O próximo, por gentileza. Tá. Isso, por favor. Isso. Ótimo. Tentar fazer o diagnóstico diferencial, se é uma forma de hipercol comum, ou seja, poligênica, até passando por um quadro de hipercol homozigótica, muitas vezes a gente tem dificuldades, né? Vocês observam que aqui nessa coluninha aqui à direita, eu tenho o LDL em miligramas por decilitro, né? O americano e o europeu usam muito essa unidade, milimol por litro, mas está mais acostumado com miligramas por decilitro. Vocês observam que, obviamente, quando o LDL não tratado está em torno de 190 até 200, é muito provável que isso seja uma hipercolesterolemia comum ou poligênica. O grande problema é quando o LDL gravita entre 580 ou 580, porque eu posso ter a forma heterozigótica, baseada num defeito da ApoB, ou ganho de função da PCSK9, ou eu posso ter, em casos mais extremos, uma forma homozigótica, um homozigótico defeituoso para o gene que codifica aquela proteína adaptadora. Obviamente, níveis mais elevados, acima de 700, 800, é muito provável que seja a forma homozigótica e um homozigótico negativo. O que é um homozigótico negativo? A gente chama de homozigótico que não tem receptor, ou receptor nulo. Ele não tem nenhum receptor. Então, eu não tenho a internalização desse LDL para o citoplasma, para o plasma celular. Muito bem, próximo. A gente pode usar do recurso de alguns scores para tentar, na verdade, elencar o paciente, se ele tem a hipercol familiar, a forma homozigótica, perdão, ou a forma heterozigótica, ou a forma poligênica, baseado em alguns scores. O mais utilizado é o de Dutch Lipid Network, né, que é um critério que pontua baseado no histórico familiar, baseado na história clínica de doença coronária prematura ou doença cerebral ou periférica, e no exame físico, se eu tenho um xantoma tendíneo, e nós vamos ter a oportunidade de mostrar para vocês alguns exemplos, ou um ano córneo, especificamente em pacientes mais jovens, menores de 45 anos, ou baseado no nível plasmático de LDL. Então, vocês observam que acima de 340 ganha 8 pontos, entre 260 e 339, 5 pontos, 200 a 2,593, 160 a 199, 1 ponto. Obviamente,
pontua um maior número de score quando você tem análise por genômica, né? Mostrando o defeito funcional ou anatômico do gene receptor da LDL. Isso se faz por um painel de testes genéticos. Isso aí você pontua, é o diagnóstico praticamente de certeza de o paciente ter a hipercol familiar. O próximo, por gentileza. Tá. Então, o teste genético, na verdade, é a confirmação, né, sobre o aspecto genético de dois alelos mutantes nos genes que codifica ou o receptor, ou a proteína ApoB, ou a proteína PCSK9, ou a proteína adaptadora. Os resultados bioquímicos também são importantes, como eu mostrei para vocês. Um LDL sem tratamento eu digo estatina, esteja maior que 500 miligramas, ou estiver tratado em doses plenas ou doses máximas toleradas, acima de 300 miligramas por decilitro, ou mais algum dos seguintes critérios: a presença de xantomas tendíneos antes dos 10 anos, ou valores extremamente elevados, consistente com HF na forma heterozigótica, tanto no pai quanto na mãe. O próximo, por favor. Como eu falei para vocês, existem 4 subtipos de HF, né? E está falando de HF homozigótica. A mais prevalente é o defeito do receptor, compreende mais ou menos 85% a 90% dos casos. A da PCSK9 é extremamente rara, o ganho de função da PCSK9 é extremamente raro. Também muito pouco frequente as mutações da proteína adicionada à LDL, em torno de 5% a 10%. O próximo, por gentileza. Tá. Esses são os fenótipos, né, os sinais clínicos, né, os sinais clínicos da HF, especificamente da HF homozigótica. Se observa aqui um espessamento do tendão de Aquiles. Isso já acontece principalmente nessa parte mais distal do pé do indivíduo, né? Parece de vários xantomas, né? Xantelasma aqui no olho desse paciente, um halo córneo bem exibido, né? E também xantomas planares ou xantomas eruptivos nos joelhos e nos tendões desses pacientes. Quando eu apresento esse sinal clínico, é quase que patognomônico da forma homozigótica, principalmente quando isso acontece em idades mais tenas. O próximo, por favor. Aquilo que eu mostrei para vocês no começo do nosso bate-papo, HF na forma homozigótica, se não tratado, esse indivíduo vai ter um evento, e esse evento geralmente é um evento fatal, aos seus 12, 13 anos. E eu aqui faço um parêntese, que temos cardiologistas, temos clínicos nos ouvindo, é muito, muito preocupante isso, porque chega um paciente num pronto-socorro, com 12 anos, a gente tem que fazer a nossa meia-culpa, né? Com dor no peito, a gente tem que pensar nessa forma de hipercolesterolemia na forma homozigótica. Então, mesmo que o indivíduo tenha uma apresentação da sua doença coronária bem atípica, porque é um indivíduo de 12 anos, a gente tem que pelo menos pensar em fazer um exame físico bem feito e obter um eletrocardiograma ou, eventualmente, dosar alguns biomarcadores de necrose. Na forma heterozigótica, um indivíduo pode ter o seu evento, se não tratado adequadamente, nos seus 35 anos, e, obviamente, o indivíduo dito normal, que seja, não seja portador de hipercol, ele pode ter um evento nos seus 60, 70 anos. O que pode adicionar um risco para esses pacientes, né? É o fato de ele ser fumante, ser hipertenso, ser também diabético, cursar também com hipertrigliceridemia, com HDL baixo e com a presença da lipoproteína ALP-azia. Muito bem, o próximo. O grande problema é que na hipercol, na forma homozigótica, nós temos poucas opções, ou diria, opções não muito efetivas para tratar esse paciente, né? Vocês observam que estatinas potentes, como a torvastatina, ou rosuvastatina, ou pitavastatina, que age principalmente aumentando a atividade e a expressão do receptor da LDL, tem uma resposta muito pobre, né? De 10 a 25% na redução do LDL. O mesmo se fala nos sequestrantes de ácidos biliares, como o colestipol, a colestiramina, né? Menos de 10%. A ezetimiba, que é o inibidor da absorção, também tem uma ação de reduzir os níveis de LDL muito pouca, 10%, o mesmo para ácido nicotínico,
Já os inibidores da PCSK9, no caso, nós temos disponível aqui no Brasil o evolocumab e o olecumab, eles podem, adicionalmente, em terapia otimizada com estatina, reduzir em torno de 19% a 30% do LDL colesterol. Próximo, por favor. E por que isso acontece? Porque a ação da estatina, que é um inibidor de competição da HMG-CoA-redutase, ela depende fundamentalmente da funcionalidade dos receptores. Ora, os pacientes com HF, eles têm receptores não funcionantes, muitas vezes receptor nulo. Então, eu não tenho substrato químico para atuar com esse tipo de medicação. Uma outra opção seria a férise, que muitas vezes não é disponível em todos os centros, e existe um sério problema de adesão a esses pacientes. A gente acha que esse alvo terapêutico deve ser em torno de 135 miligramas em crianças e menor que 100 miligramas em adultos. Obviamente, nós vamos ter a oportunidade de discutir adultos já de prevenção secundária, esse nível, esse alvo terapêutico tem que ser muito mais rigoroso. O próximo, por favor. Tá. Então, resumindo essa primeira parte do nosso bate-papo, as estatinas são ineficientes na grande maioria das vezes para colocar esse paciente em meta. Existe a possibilidade da lipoaférese, ou LDL-aférese, mas ela não necessariamente era disponível em todos os centros. A redução por meio da ezetimiba tem uma eficácia de reduzir em torno de 10% a 20%, e uma outra possibilidade são os inibidores da PCSK9, que são anticorpos monoclonais, que foram testados largamente numa série de estudos, e eu passo para vocês aqui o estudo TAUSC, né, que incluiu 106 pacientes portadores de HF homozigótica e teve uma redução média em torno de 21% no LDL colesterol. O próximo, por favor. Isso aqui é um resumo, né? Então, todos os tratamentos dependem da atividade da expressão da LDL, e os níveis de LDL correlacionam-se com a atividade residual desse receptor que internaliza a LDL colesterol. Esse é um caso clínico que foi me cedido por uma colega. Na verdade, vocês podem ver o fenótipo, né? A presença de xantomas tendinosos, né? Aqui no joelho desse paciente, cursando com níveis bastante elevados de LDL. Existia também um histórico positivo para doença coronária na família, em idades prematuras, e o diagnóstico genético foi feito na procura de mutações, tanto no receptor da LDL, como da ApoB e da PCSK9. O próximo, por favor. Então, essa é uma criança, esse é caso de vida real, 15 anos, né? Ela acompanhava desde a sua primeira infância por uma desnutrição, entre aspas, SIC, né? O LDL inicial era de 383 e ela tinha um histórico familiar de uma avó que tinha sofrido uma revascularização miocárdica aos 47 anos. Vocês observam um xantoma difuso, né? Aqui na região de nádia, aqui nos joelhos, e a gente faria a primeira pergunta, né? Qual seria o diagnóstico? Será que há necessidade de fazer o teste genético? E o que a gente poderia fazer com essa paciente? Com essa criança, na verdade, 15 anos, né? O próximo, por favor. Ela nunca teve um colesterol acima de 500, né? Para a gente ter um pouco mais de certeza que ela tinha uma forma homozigótica, uma forma mais rara da hipercolesterolemia familiar. O LDL inicial dela, não tratado, era 383, e com tratamento com rosuvastatina, mais ezetimiba, mais o inibidor da PCSK9, ele passou para 235. Quais seriam os genótipos possíveis? O próximo, por favor. Então, na verdade, quando a gente faz o sequenciamento genético, a gente vai em busca, principalmente das regiões de exon. As regiões intrônicas não são muito bem estudadas. No caso dessa criança, ela tinha a forma heterozigótica composta do receptor da LDL. Vocês veem aqui o heredograma, e ela estava com esse tratamento otimizado, o seu LDL em torno de 230 miligramas por decilitro. Essa aqui é a sequência que foi analisada, aqui em cima, e aqui é a sequência padrão para as duas mutações, tanto no exon 08 quanto no exon 16. O próximo, por favor.
E o que diz a diretriz brasileira de HF de 2021? Se eu tenho um paciente com LDL sem tratamento, maior que 500, ou tratado maior que 300, esse possivelmente é um critério, basicamente, de diagnóstico de hipercol familiar na forma homozigótica. Nessa situação, o teste genético não é obrigatório. Vocês poderiam me perguntar, quando então fazer o teste genético, né? Na verdade, assim, eu diria que precisa fazer e também não precisa fazer. Por quê? O teste genético é um teste confirmatório. As opções terapêuticas que a gente tem, tanto para HF heterozigótica, quanto na forma mais rara, na forma homozigótica, são as mesmas, né? Na verdade, se usa também o expediente de fazer o rastreamento genético, justamente para você detectar os casos índices e, eventualmente, até um aconselhamento genético para essas crianças que, eventualmente, vão casar e ter seus filhos, tá? Mas nessa situação, se eu tenho uma confirmação genética, né, que tem uma LDL mutada, um ApoB, a PCSK9, e o nível de LDL está acima de 500, não tratado, ou acima de 300 com tratamento, eu acho que poderíamos dispensar o teste genético, ou pelo menos ele não seria compulsório. Próximo, por favor. E quais são os genótipos possíveis? Vamos falar basicamente das mutações do gene que codifica o receptor da LDL. Classe 1, eu tenho ausência do LDL, que a gente chama de mutação nula, né? Classe 2, eu tenho a presença, mas ele se expressa muito pouco na superfície celular. Na classe 3, eu tenho um defeito da ligação do LDL com o seu receptor. 4, eu tenho defeito da internalização por citoplasma desse complexo formado LDL e receptor. E a quinta classe, perdão, seria o defeito da reciclagem por meio da PCSK9 do receptor da LDL. Isso vai nos trazer alguns genótipos possíveis, né? Como é o homozigótico LDL receptor nulo, o verdadeiramente homozigótico, ou é heterozigótico composto, como a gente mostrou no início do nosso bate-papo. O próximo, por favor. Esse, na verdade, é um algoritmo terapêutico e a gente divide em dois grandes cenários, né? Naquele paciente de prevenção primária, mas de alto risco, né? Cuja meta de LDL é ter uma redução de pelo menos 50% e ter uma meta de LDL de 70%. Isso eu faço com modificações de estilo de vida, estatina potente, adicionada ou não com ezetimiba. A gente reavalia esse paciente. Se esse paciente, na verdade, continuar cursando fora da meta, a gente vai considerar a adição do inibidor da PCSK9 e, eventualmente, se ele se mantiver ainda em níveis acima de 70 miligramas por decilitro, com estatina, ezetimiba, inibidor da PCSK9, considerar terapias adicionais, que pode ser a lomitapida ou, eventualmente, a féris ou transplante cardíaco. Já no paciente mais grave, aquele paciente HF, que também já está em prevenção secundária, ou seja, de muito alto risco, a gente é mais rigoroso em atingir metas, né? Tem que ter uma redução de 50% e uma meta de LDL menor que 50 miligramas por decilitro. Aqui é a mesma coisa, mudança de estilo de vida, estatina potente, adicionada com ezetimiba, e a gente reavalia, assim como fizemos no paciente de prevenção primária. Eventualmente, se esse paciente não tiver nas suas metas, ou seja, LDL menor que 50, ou seja, a gente pode considerar a lomitapida, perdão, ou até a férise e transplante hepático. O próximo, por favor. Aqui, esse é o standard of care, né, que nós temos, né, o próximo. Adicionar, então, a terapia padrão, a PCSK9, e a gente tem aqui, nesses casos, uma oportunidade adicional de uma terapia que nós vamos falar daqui a pouquinho. Próximo, por favor. O que é a lomitapida? A lomitapida é um inibidor da proteína de transferência de triglicérides microsomal, ou seja, ela faz um empacotamento de todas as lipoproteínas que contém aquela ApoB. Ela age de forma independente, esse que é o grande diferencial, dos receptores da LDL. Então, agir na expressão de receptor é para estatina,
agia para a inibição da absorção para ezetimiba, mas a lumitapida ela age de forma independente. Isso é uma maneira muito interessante desse tratamento, porque alguns pacientes têm receptor nulo. Então, como é que eu vou dar uma medicação que é de um receptor quando ele é nulo ou quando ele é pouco expresso, né? Então, essa é uma apresentação, né, uma figura mostrando como é que eu inibo a transferência desses triglicéridos microsomais, que são partículas-chaves na montagem, na elaboração de lipoproteínas que contêm a ApoB, especificamente as VLDLs no intestino, né? E os quilomicros na luz intestinal. O próximo, por favor. Aqui é uma outra representação gráfica, né? Mostrando como é que a lumitapida inibe a MTP, tanto em nível hepático, quanto também em nível do intestino, nas células, nos enterócitos. Isso contribui para o aumento de triglicéridos e possivelmente para a tolerabilidade gastrointestinal. O próximo, por favor. E o que dizem os estudos? Obviamente, uma patologia rara, HF é uma patologia rara, principalmente na forma homozigótica, os estudos são sempre contemplados com N pequeno, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns estudos de fase 3, mostrando segurança e eficácia. O primeiro estudo foi um estudo aberto, né, envolvendo menos de 30 pacientes com HF homozigótica, né? Era um braço único, né? Porque era um estudo de intenção de tratamento e foram, na verdade, incluídos pacientes acima de 18 anos. E a segurança desse estudo foi avaliado até a 78ª semana nessa população, no racional de intenção de tratamento. O próximo, por favor. Esse, na verdade, é o flowchart, né? Esses pacientes passavam uma fase de eficácia, né? Onde as doses da lumitapida eram, na verdade, dobradas a cada 2, 3 semanas, né? Até atingir a dose máxima tolerada, ou alguns pacientes que atingiriam 60 miligramas num comprimido oral. Na fase de segurança, esses pacientes foram seguidos ao longo de 78 semanas, na verdade, para se observar se os eventos adversos que eventualmente não tinham sido expressos numa primeira fase, se eles seriam expressos numa dose ou num tratamento mais continuado. O próximo, por favor. Esse é aquela famosa tabela 1, né, mostrando para vocês que eram indivíduos jovens, né, com uma média de idade de 30 anos, mais ou menos bem balanceado em relação a sexo, em relação ao IMC, eles não eram obesos, eram no máximo um sobrepeso, e observam os senhores, olha, 336 miligramas por decilitro de LDL no período basal. Tinham basicamente alguns pacientes recebendo já, basicamente alguns não, boa parte desses pacientes, 60%, recebiam também terapia por aférese, né? E esses pacientes estavam bem medicados, né? 93% recebiam estatina, e outros 76% também recebiam ezetimiba combinado com as estatinas. O genótipo, 23% eram os LDL homozigóticos, né? 70% mais ou menos da forma heterozigótica composta, e apenas 3% era aquela forma homozigótica recessiva pela aquela deficiência da proteína de adaptação. O próximo, por favor. Esses são os resultados, né? Esse primeiro quadrinho aqui à esquerda é o nível basal, né? Então era 336 miligramas por decilitro no baseline, houve uma redução de 40%, esses pacientes, num primeiro momento, ficaram com LDL de 190. E os pacientes que toleraram as doses, né, até o final do acompanhamento, eles tinham um LDL basal de 352, houve uma redução ainda maior de 50%, culminando com o LDL final, ao longo da 26ª semana, de 168 miligramas por decilitro. Pode passar o próximo. Isso se deu basicamente em todas as apresentações genotípicas, tanto no paciente que tinha receptor nulo ou receptor defeituoso, né? Lembrar que 23
dos 29 pacientes com dados na semana 26, foram incluídos na análise entre os que completaram efetivamente o estudo. E era de acordo com o status das mutações, ou seja, receptor nulo ou receptor defeituoso. Vocês observam reduções bastante significativas do LDL, chegando em alguns subgrupos em torno de 57%, 58% de redução comparado com o período basal. O próximo, por favor. Esses também são os resultados na semana 78, né? Lembrar vocês que nas primeiras semanas foi teste de eficácia, a partir de uma certa época, pensou-se também na segurança, e vocês observam que a eficácia foi prolongada até ao longo das últimas semanas de acompanhamento, né? Dos 29 pacientes que entraram no estudo, 23 permaneceram até o final do estudo, mostrando uma redução sustentada e uma redução segura desses pacientes que tinham HF com o uso da lomitapida oral. O próximo, por favor. Esses dados de estudo, a lomitapida então reduziu adultos que tinham HF homozigótica, né? E esse tratamento foi sustentado ao longo da 20ª semana em 50% desses pacientes. E foi mantida até a semana 126, eu não sei como é que fala esse número, mas foi mantida uma redução média ao longo de vários anos, né? Com pacientes atingindo uma meta de redução de 45%, 46%. Próximo, por favor. Esses eram os resultados dos desfechos secundários, né? Vocês observam que houve modificações em todos os parâmetros lipídicos, né? Redução tanto do colesterol total, do LDL, que era o objetivo primário do estudo, mas da ApoB, do não HDL, das partículas de VLDL e triglicérides, e também, na verdade, houve pouca modificação, mas houve modificação da LPAzinha, que esse talvez seria assunto para um outro encontro nosso. O próximo, por favor. As variações lipídicas percentuais, aquilo que eu falei para vocês, tanto no colesterol total, no triglicérides, no VLDL, no não HDL, e teve também uma discreta redução, mas foi significativa, no componente da proteína de alta densidade, o HDL colesterol. O próximo, por favor. As conclusões desse estudo, a gente já comentou, né, que sob terapia de base, os pacientes demonstraram, esse era um estudo, lembrar que era um estudo de tensão de tratamento, uma redução média do LDL em torno de 40% em relação ao período basal, né? Essa população teve, na verdade, uma redução mantida ao longo de 78 semanas, né? Esses pacientes, durante o tratamento, eles tiveram, a grande maioria deles, 70%, tiveram redução de 100 miligramas, o LDL, alcançaram um LDL de 100 miligramas por decilitro. E 9 pacientes, ou seja, quase 40%, alcançaram a meta de LDL para menor que 70 miligramas por decilitro, ou 1,8 milimol por litro. O próximo, por favor. O estudo de fase 3, ainda baseado em estudo de dados de segurança, né? Vocês observam que quanto mais tempo esse indivíduo é exposto, menos eventos adversos. Quando a gente fala de evento adverso, nós estamos falando de evento gastrointestinal, né? Que era um pouquinho alto no começo do estudo, mas eles vão caindo, tanto evento leve, moderado e grave, ao longo da permanência desses pacientes sob o uso da terapia em específico. O próximo, por favor. Na primeira fase do estudo, né, na semana 26, vocês observam que, assim, 79% dos pacientes tinham quadro de diarreia, e isso caiu para 35% ao longo das próximas semanas. O mesmo se aplica para náusea, dor abdominal, vômitos, dispepsia, constipação e outros que tais. Então, é um evento relativamente frequente, principalmente nas primeiras semanas, mas esses eventos gastrointestinais vão sendo minimizados ao longo das próximas semanas, até atingir a semana 78 desses pacientes que eram acompanhados. O próximo, por favor. Aqui é o mesmo disso aí, né? Mostrando que também há uma discreta elevação
dos marcadores de função hepática, né? Mostrando que, às vezes, tem um aumento transitório das transaminases e também um pouquinho de aumento da gordura hepática, da esteatose hepática. Mas isso não muda a classificação de Child desses pacientes, e essa modificação na verdade, aumentada ao longo do tratamento. Ela acaba se estabilizando por volta da 26ª semana e se mantém mais ou menos estável até a semana número 78. O próximo, por favor. Eu gosto sempre de destacar essa 1, 2, 3, 4, quarta fase, é que não houve casos de Hy's Law, ou seja, são aquela classificação, né, a lei de Hy, são lesões hepáticas induzidas por drogas. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Essa classificação se deu inicialmente por conta de uma preocupação das agências regulatórias, principalmente com alguns analgésicos e alguns anti-inflamatórios, acetaminofén e outros que tais. Então, houve uma classificação mostrando, às vezes, um warning em relação a algumas medicações que poderiam, eventualmente, elevar ou prejudicar a função hepática de alguns pacientes. Nesse estudo em específico que eu apresentei para os senhores, não houve casos de elevação problemática, né, ou induzida por essa droga chamada lomitapida. O monitoramento, obviamente, das enzimas hepáticas deve ser feito de acordo com as informações ou prescrições dessas medicações. Mas também não houve elevações significativas das bilirrubinas ou da fosfatase alcalina. O próximo, por favor. Sumarizando isso, né, o estudo foi um estudo pivotal de fase 3, mostrou uma redução média do LDL em torno de 40% a 50%, 46% desses pacientes reduziram a sua ida para fazer a férise na semana 26, e os eventos adversos gastrointestinais foram comuns, mas as elevações transitórias foram bem manejadas e não houve necessidade de interrupção ou de redução de dose desse paciente. O próximo, por favor. Já um estudo, eu sei que eu já estou avançando no horário, esse é um estudo de mundo real, o próximo, por favor, mostrando a eficácia e segurança da lomitapida, que eram consistentes com aquele estudo que eu apresentei de fase 3, apesar de uma dose mediana muito mais baixa da lomitapida, 10 miligramas versus 40 miligramas naquele estudo prévio. Não houve nenhum sinal de alerta ou identificável como estudo de segurança, um alerta de segurança, e a incidência daqueles eventos adversos gastrointestinais foram realmente, inclusive, menores do que aquele estudo previamente apresentados, potencialmente relacionados à menor dose do fármaco utilizado. O próximo, por favor. A gente pode concluir que esses eventos, na verdade, são relacionados à medicação, mas diminui ao longo do tempo, né? E as elevações das transaminais são, na verdade, elas são transitórias e elas podem ser manejadas com descontinuação ou, eventualmente, até por redução da dose desses pacientes. O próximo. Essas são as diretrizes de algumas sociedades, né? A diretriz europeia, ela nos diz que alvos de LDL recomendados para os pacientes de HF homozigótica menor que 135 para criança, menor que 70 para pacientes de prevenção secundária, ou seja, com doença cardiovascular manifesta, ou menor que 100 miligramas para adulto. A sociedade japonesa tem uma outra visão, mas é muito próxima disso, né? 100 miligramas para prevenção primária e uma redução de 50% nos pacientes pré-tratados. E na prevenção secundária, menor também que 70 miligramas por decilitro. Próximo. Essa é a apresentação da nossa diretriz, publicada nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia em 2021. O próximo. E a gente disponibiliza, inclusive, uma calculadora disponível nas plataformas da Apple, da Google, etc., finalizada pelo Departamento de Aterosclerose, onde eu tive a oportunidade de fazer parte dessa diretoria. É extremamente fácil, amigável essa calculadora, e ela basicamente diz para a gente se o caso é suspeito ou se o caso, na verdade, é um caso que mereça
um diagnóstico, talvez, de certeza, baseado na testagem genética. O próximo, por favor. Esse é o fluxograma que eu já mostrei para vocês. No paciente de muito alto risco, obviamente, a meta de redução de LDL tem que ser mais que 50%, e o alvo é um LDL menor que 50 miligramas por decilitro. Obviamente, se eu não atingir esses valores, considerar terapias adicionais, especificamente a lomitapida, na dose que vai variar de 5 a 60 miligramas por dia em comprimido isolado. O próximo, por favor. O mesmo paciente de alto risco de prevenção primária, a meta é um pouquinho mais generosa, a meta é atingir um LDL menor que 70, mas a mesma coisa, aquele passo a passo. Se eu não atinjo, apesar, a despeito de estar utilizando todas as medicações possíveis, considerar utilizar uma medicação que age em outro sítio de ação que não seja na expressão dos receptores de LDL. O próximo, por favor. E como é que a lomitapida age? Eu já mostrei para vocês, né? Na fonte hepática, impedindo aquele empacotamento das proteínas ricas em ApoB, tanto na forma hepática, que são as VLDLs, e na forma intestinal também. E com isso eu vou reduzir a síntese tanto de VLDL como de quilomicros, e eu vou reduzir, na verdade, a síntese de partículas de baixa densidade, a nossa conhecida LDL colesterol. O próximo. Próximo. Tá. Então, esse é o único produto, a lomitapida, é o único produto registrado no Brasil que independe da atividade do receptor da LDL. Tá? Próximo. Nós fizemos parte, a questão de um mês atrás, de uma reunião de consulta pública, né, para tentar colocar no alto custo a lomitapida para pacientes adultos com hipercolesterolemia na forma homozigótica. Nós tivemos um primeiro parecer, obviamente esse é um processo extremamente lento, né? Nós estamos com a expectativa que em breve nós tenhamos uma aprovação, pelo menos uma publicação, na verdade uma voz lá dentro que nos ajude a ajudar esses pacientes que são raros, mas são graves também. O próximo, por favor. E a mensagem final, já me despedindo dos senhores e pedindo desculpas pelo alongamento da apresentação, a gente discutiu uma doença que é rara, mas que certamente pode estar no nosso dia a dia, nos nossos consultórios. Fica então o convite para te rever a atualização da Diretriz Brasileira publicada em 2021, e a mensagem que eu digo para vocês é que agir precocemente e rápido e efetivamente muda o curso da vida de algumas pessoas. Temos a oportunidade de um arsenal terapêutico bastante amplo, mas a gente espera também que isso seja aplicado, essa nova medicação, a lomitapida, que a gente possa, na verdade, contemplar o maior número de pessoas que padecem dessa doença. O próximo. A Emirates disponibiliza uma plataforma, que é o programa Compass, né, que faz o diagnóstico dos pacientes. Ela disponibiliza kit para vocês terem nos seus consultórios, um kit para fazer uma dosagem, fazer uma testagem genética, né? O próximo, por favor. E ela faz um acompanhamento constante desses pacientes, né? Essa é uma prestação de serviço que o programa Compass presta de suporte aos médicos e aos pacientes, né? Provocando, inclusive, a consulta com nutricionista, a suplementação de vitaminas e materiais educativos, né? Mostrando como diagnosticar adequadamente. Então, eles fornecem um kit. Eu acho que depois alguém tem a possibilidade de falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse programa, mas vocês podem entrar nesse site aqui, que está aparecendo para vocês, e dar uma visualizada de como isso é importante no auxílio diagnóstico, tanto para o médico como no tratamento dos nossos pacientes. Do próximo, por favor. Próximo. Eu acho que volta um, por gentileza. Tá. Esse, como eu disse para você, tem um suporte ao diagnóstico, né? Você pode solicitar o kit de teste genético, né? O material é colocado no seu próprio consultório, é coletado no próprio consultório, e isso é enviado para algum laboratório especializado que faz o diagnóstico e dá um parecer para vocês ao longo de alguns dias. O próximo, por favor.
Aqui está o site, né? O programa compass.com.br, tem um 0800. Eu vou deixar mais uns 30 segundinhos esse slide, para vocês poderem anotar, mas são pacientes, na verdade, que tem aquelas probabilidades de ter HF homozigótica, naqueles pacientes LDL não tratado acima de 500, ou tratado acima de 300, ou com aqueles estigmas dermatológicos, né, aqueles fenótipos de xantomas ou LDL muito, muito maltratado, né, quando você suspeita de uma hipercolesterolemia de base genética na forma homozigótica. O próximo, por favor. Os desafios são, na verdade, aquilo que nós comentamos ao longo da nossa apresentação, o retardo do diagnóstico, né? O acesso restrito a alguns testes genéticos, agora, obviamente, é contemplado por esse programa Compass, né? E a limitação de dados, né, de epidemiológica, a gente não tem ainda a prevalência específica dessa população doente em nosso país. O próximo. O próximo. Essa é a bula do mesilato de lomitapir, o próximo. E eu finalizo e peço mais uma vez desculpa, mas agradecendo mais uma vez o honroso convite, e vou me colocar aqui à disposição dos senhores para a gente sanar alguma dúvida, ou bater um papo, ou trocar informações. Obrigado, doutor Henrique, foi excelente sua aula aí, uma bela revisão sobre essa doença também, e com certeza está entre nós. É complexa, né? E só lembrando a todos, assim, que quem acessar o chat ali pode consultar o link que a Josi vai colocar lá para a lista de presença. Eu tenho umas perguntas, eu queria saber, como é uma coisa que o LDL já vai estar lá desde o nascimento alto, assim, ele é estável, assim, para fazer análise de papel filtro, para, tipo, teste do pezinho? Eu não sei te responder isso, Newton, eu acho que não. Mas, na verdade, assim, o LDL dessas crianças já está presente desde as fases embrionárias, né? Sim. Então, essas crianças têm alto risco porque elas ficam expostas a níveis muito altos de colesterol por 10, 15, 20 anos quando você faz o diagnóstico. Especificamente, se o teste de pezinho poderia ser uma ferramenta para fazer o diagnóstico, eu acredito que não, mas depois eu posso te responder isso oportunamente. Porque aparentemente é um exame barato, assim. Sim, seria até meio que, uma vez que você tivesse essa possibilidade, né, o histórico familiar, se fazer já, inclusive, no berçário, né? Mas eu acredito que não, mas eu acho que seria possível, num segundo momento, se colocar como até mandatório se fazer esses exames, obviamente, em pacientes que mereçam esse diagnóstico. E a outra pergunta é sobre essas manifestações de pele, os xantomas, xantelasma. Tem uma expectativa deles reduzirem com o tratamento? Sim. Na forma homozigótica é pouco provável, até porque as medicações que nós temos hoje, elas reduzem, mas não ficam em metas, né? Eu acompanho alguns pacientes lá na Unifesp, eles não têm, obviamente, a forma homozigótica, porque é raro, a gente não consegue identificar, às vezes, adequadamente os pacientes, mas na forma heterozigótica, com chantelasma, inclusive, eu vou mostrar para vocês, eu tenho hipercolesterolemia, mas não na forma homozigótica. Não sei se vocês conseguem ver, eu tenho um chantelasma aqui. Dá para vocês verem ou não? Dá para ver lá. O olho esquerdo. Tá, eu tenho um chantelasma. Eu não fiz o teste genético, mas meus níveis de colesterol não são tão altos assim para me preocupar. Ele era muito maior. Eu tomo estatina potente, tomo ezetimiba e ele reduziu. Existe também alguns grupos de pacientes que fazem LDL aférese ou até transplante hepático, cujos xantomas eruptivos ou xantomas tendíneos eram muito grandes. E eles acabam reduzindo com a redução do LDL colesterol. Especificamente, o acompanhamento desses pacientes com a lomitapir, eu imagino que, assim, eu reduzindo o LDL com essa medicação, pelo menos eu posso não zerar esses estigmas dermatológicos, mas eu acredito que reduza bastante. Entendi. E naquele estudo de vida real que você comentou, que não atingiu a dose alta, né? Parou, o que aconteceu? Qual foi? Porque então, você verdade, falou que o evento diverso não foi tão importante, por que não chegou tanto na dose alta? Usaram uma dose, possivelmente porque, assim, como ele não teve um acompanhamento muito grande, ele foi interrompido por evento adverso, né? Mas
naquele primeiro estudo de fase 3, esses eventos adversos que eram presentes, era 90% desses pacientes tinham algum tipo de sintoma gastrointestinal, mas eles foram se dissipando, né, dissipando ao longo do estudo. E esse estudo de vida real, ele foi mais curto, né? Então, muitos pacientes pediram para sair do estudo por conta desse evento inicial de evento gastrointestinal. Na grande maioria das vezes era náusea, gastrite, diarreia ou até obstipação intestinal. Mas ele não foi tão longo assim o período de acompanhamento quanto aqueles estudos de fase 3. E o comprimido, como é que é? Ele é só de 5 e você usa uma vez por Não, dia ou não. tem de A todas dose, as apresentações? eu não sei a apresentação, mas a dose tem que ser otimizada, que vai de 5 até 60 miligramas, né? Você vai aumentando baseado na tolerância gastrointestinal. Eu não sei o que está sendo exposto hoje pela indústria, mas eu não sei as apresentações que tem disponíveis. Mas a dose, inicialmente, você começa com 5 miligramas e vai aumentando semanalmente ou a cada 15 dias, até atingir a dose alvo, que seria de 60 miligramas de comprimido da lomitapida. Legal. E você tem uma estimativa de custo de tratamento? Eu posso pedir para a Juliana, que está nos ouvindo aí, falar alguma coisa sobre isso ou não? Juliana, você me dá um help? Acho que ela não está ouvindo, não. Mas o custo seguramente vai ser caro, viu? Vai ser caro. Mas eu sei, valores assim eu não saberia responder. E tem alguma medida de desfecho cardiovascular, assim, de acompanhamento? Porque esses pacientes começam, a rigor, com uma idade média elevada, assim. Então, eles já devem ter lesão. Não tem estudo ainda, né? Porque o N é pequeno, né? Então, mas possivelmente eu reduzindo precocemente o LDL, né? Numa faixa, porque assim, são crianças, na verdade, 12, 13, 14, 15 anos, né? Em adultos, seguramente eu tenho redução. Talvez não tão adequada, porque esses indivíduos ficaram muito tempo expostos ao longo da vida ao colesterol muito, muito elevado, ou tratado ou subtratado. Mas seguramente, mesmo nos estudos com os inibidores da PCSK9, mesmo nos pacientes que tinham níveis muito elevados e estavam em terapia, obviamente isso vai variar ao longo do tempo que eles ficaram expostos a um nível mais elevado. Mas eu acredito que sim, estudo de desfecho de outcome possivelmente vão ser incorporados nesse escopo de tratamento, mas seguramente, viu, Newton? Eu acho que sim, vai reduzir, obviamente, o desfecho. Legal. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Então, vamos ao fechamento, então. Queria agradecer mais uma vez, doutor Henrique. Bela apresentação, belo incentivo aí para a gente identificar esses pacientes e ter essa perspectiva de tratamento. Josi, por favor, a lista de presença no chat, você colocou? Coloquei, doutor. Coloquei e repeti várias vezes. Ah, tá. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, viu? Eu fiquei muito feliz com a possibilidade de participar e discutir com os senhores. Eu me coloco aí à disposição para um próximo bate-papo, para falar dessa doença e dessa medicação que possivelmente vai impactar na saúde das nossas crianças e dos nossos adultos também. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer também a Hit Pharma, também, que apoiou a nossa reunião. Eu vou deixar... José, a lista não está aqui no chat, se você puder colocar de novo. Nossa, doutor, será que todos não estão conseguindo visualizar? Porque eu estou vendo que a Cristiane me perguntou, mas eu já coloquei na sequência. Não, eu não estou vendo. Não? No chat? Não estou vendo. Não apareceu para mim. Nossa. Mas alguém não está conseguindo visualizar a lista? A Adriana também. E eu não estou... agora a Cristiane eu consegui ver que ela escreveu. Os demais eu não consegui ver. Adriana Bueno, mas aí foi antes, era quase já do finalzinho. Ela está colocando que não. Me manda no WhatsApp que eu tento pôr aqui. Tá. Mas pode fechar a gravação já.